Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Foi a 30 de janeiro de 2022 e por força da não aprovação do Orçamento de Estado da 14ª legislatura, então foi a 30 de janeiro de 2022 que os portugueses foram chamados para novamente ir às urnas para dar a sua opinião, ou na realidade, para determinar qual seria o desenho da legislatura seguinte. A verdade é que havia muita expectativa. A verdade é que as sondagens andaram um pouco por todas as manchetes jornalísticas e um pouco por todos os canais televisivos, rádios, e inundaram também as redes sociais. Mas a verdade é que, antes da noite ter terminado, já nós sabíamos que havia uma maioria absoluta atribuída a um partido, neste caso o PS. Isto a 30 de janeiro de 2022. Bom, mas pasme-se, porque num país com tantos problemas, num país que ainda estava em recuperação no pós-pandemia, como se a pandemia nos tivesse colocado em problemas económicos, como se a nossa economia já não conhecesse a realidade de um confinamento há mais de 20 anos, com um país onde as estruturas, nomeadamente do setor da saúde, foram esticadas ao máximo, num país onde os profissionais, e vou voltar a mencionar os da saúde, foram esticados ao máximo, num país onde o poder de compra estava cada vez mais dilapidado. Imagine-se, pasme-se, é só precisamente a 30 de março de 2022 que esta nova legislatura e o governo toma posse. Como se Portugal se pudesse dar ao luxo de perder 2 meses da sua vida. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E a pergunta que temos feito ao longo deste mês é: e agora? E agora que os portugueses falaram? E agora que o governo já está em funções? E agora que há uma maioria absoluta? Bom, e agora que também existe uma guerra na Europa? E agora que a inflação está aí? E agora que o aumento das taxas de juros? E quem tem que dar estas respostas são efetivamente aqueles que foram eleitos por nós. São os deputados, são os representantes do povo. E hoje vamos ouvir o PAN. E tal como eu mencionei no final da minha intervenção inicial, o partido com o qual vamos estar hoje a conversar é o PAN, através da presença da sua porta-voz e deputada Inês Sousa Real. Boa noite, obrigado por estar aqui connosco mais uma vez. Recordaste há pouco que a primeira e última vez que tinhas cá estado foi no dia em que eu fiz anos, não é? Portanto, foi em abril. Não vou dizer o dia, que é para não, nem o ano. Obrigado por estares aqui mais uma vez. Eu sei que eu coloco sempre aqui uma tónica, vá um bocado mais de emergência nas minhas introduções, mas não me deixa de ser paradoxal, não é? Um país que tem tantas situações urgentes para resolver, o povo decide e ainda demora em 2 meses a tomar posse. Mas a primeira questão é: o que é que tu lês, o que é que o PAN extrai deste último debate da nação? Foi verdadeiramente um debate ou foram 4 horas de troca de galhardetes?
Antes de mais, boa noite, obrigada pelo convite, é sempre um gosto estar aqui convosco. Em relação ao debate do Estado da Nação, mas também àquilo que é o momento que o país atravessa, de facto eu acho que foi muito pouco consequente o debate do Estado da Nação. Aliás, o país tem estado estagnado, de governo em governo, aliás, há décadas que não temos reformas estruturais para o país. O PAN tem vindo a alertar que já tínhamos problemas estruturais antes da pandemia, que se agravaram agora com a guerra, portanto, eu acho que o ser humano, de facto, tem aqui uma grande capacidade de dificultar as coisas quando já estão suficientemente difíceis e parece que já atingimos o limite. Não. Em cima da pandemia tivemos também uma guerra absolutamente injustificável, que está a ter consequências económicas desastrosas para os vários países e não apenas para Portugal, mas a atual condição em que temos o Serviço Nacional de Saúde, que está verdadeiramente num caos, e por mais que o Sr. Primeiro-Ministro se melindre com as palavras que utilizamos para descrever o Serviço Nacional de Saúde, não deixa de ser verdade que continuamos a ter mulheres que ficam à porta dos hospitais para poder ter as suas crianças, ou que até mesmo chegam a ter os nascimentos em plenas ambulâncias. Continuamos a ter, até de forma mais gravosa, doentes à espera de cirurgias em contexto oncológico, como é o caso do IPO, que as vêem ser adiadas, para além de termos uma falta crónica de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. Ainda esta semana, ou nestas 2 últimas semanas, 2 cidadãos que faleceram devido, bem, não sabemos se é devido, mas a intervenção dos serviços de emergência passou 1 hora depois de terem sido chamados. Ou seja, sem dúvida, temos graves problemas até naquilo que é o socorro às populações e paradoxalmente, depois temos nas parças de touros o INEM parada à porta, porque continuamos a permitir que se realizem, para além da questão do sofrimento animal, ainda temos a questão dos meios que estamos a desviar do socorro humano e daquilo que é necessário até mesmo para esse tipo de recursos, mas o problema não se espalha só no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos uma grande incapacidade de decisão. Eu recordo que António Costa pediu uma maioria absoluta, pediu estabilidade governativa e agora parece quase que está em serviços mínimos. Ou seja, para além da demora que tivemos, e aqui bem sabemos que o processo eleitoral foi ainda objeto não só de reclamação, no âmbito do círculo eleitoral, o que até foi, de alguma forma, muito preocupante tudo o que se passou e o desrespeito que acaba por acontecer à ato eleitoral após ato eleitoral. Mais uma vez, não foi novidade. E não foi novidade nem por falta de alerta, ou seja, nós precisamos de olhar para os nossos concidadãos que estão no estrangeiro, no círculo da Europa e fora da Europa e garantir que têm o direito ao voto de forma plena e que não têm até custos muito elevados, chegam-nos até queixas de pessoas que gastam mais de 50 euros para ir votar e isto no final do mês tem o seu peso. Como não nos podemos esquecer que do ponto de vista económico nós temos neste momento cerca de 2 milhões de pessoas a viver em situação de pobreza, precisamos de apoios sociais que cheguem até às pessoas e às famílias, que cheguem efetivamente a quem precisa, porque isso não está a acontecer. E quando temos os jovens a não ter garantias de saída na sua autonomia, nomeadamente para a habitação, para o emprego, a própria formação, e de facto verificamos que até do ponto de vista da justiça intergeracional temos aqui um grave problema que não se esgota no presente, até porque o debate em torno da segurança social é um debate que não está a ser feito e a segurança social não vai ser inesgotável, tal como não são os limites do planeta, e de facto a emergência que falavas há pouco tornou-se aquilo que é o ritmo dos dias. Nós estamos numa emergência hospitalar, estamos numa emergência do ponto de vista financeiro e estamos numa emergência climática, como nos ditou os grandes incêndios que temos atravessado, e o Governo continua a não reagir. Mas, por exemplo, mesmo relativamente aos incêndios, vamos mencionar algo que eu sei que é uma das preocupações, obviamente, do PAN. Eu recebi aqui pessoas, conversei com elas quando estivemos na Figueira da Foz, um dos principais especialistas relativamente aos incêndios florestais. Ele repetiu reiteradamente todas as condições que existiam em 2017 estão em pleno funcionamento também neste momento. Ou seja, as condições para que uma catástrofe aconteça continuam a existir. Pior, agravaram-se porque temos uma seca extrema este ano, aliada às condições que já existiam do ponto de vista do território. E eu recordo que nos debates que tivemos, quer com o PS, quer com o PSD, a nível da campanha, o PAN alertou e questionou diretamente António Costa e Rui Rio sobre a sua política de eucaliptização do país. Portugal não pode ser uma caixa de fósforos pronta a arder e não vale a pena virem colocar as culpas e a responsabilidade
responsabilidade nos proprietários dos terrenos e no facto do terreno ser privado, porque, infelizmente, bem sabemos que essa é a realidade do país, mas também sabemos que há um cadastro nacional há anos para ser feito e é manifestamente incompreensível como é que esse cadastro ainda não está feito, que de facto o Estado também pode e deve intervir dando incentivos para a renaturalização, ou seja, incentivando e valorizando a floresta autóctone, porque não está a acontecer neste momento. Neste momento, e é bom que as pessoas lá em casa tenham esta percepção, é mais rentável, do ponto de vista dos apoios do Estado, plantar eucalipto do que plantar floresta autóctone. E aqui há uma decisão política que pode e deve ser tomada, que é o Estado reverter estes incentivos e dar mais dinheiro a quem tem o olival tradicional, a quem tem o castanheiro, a quem tem, de facto, o próprio montado tradicional como conhecemos, para que possa valorizar esses territórios. Olha, mas, por exemplo, Inês, eu recordo-me de, em 2019, receber aqui um jovem que tinha algo em Monchique, pode ser, também houve os incêndios grandes em Monchique. E ele diz que enviou para o INCF, ou qualquer coisa assim, uma proposta, ok? Uma proposta, e que a proposta de reflorestação veio chumbada porque tinha demasiada biodiversidade. Ele mostrou-me os documentos. Eu não sei como é que quem quer que seja pode ajudar se está constantemente a encontrar este tipo de obstáculos e, desculpa a expressão, ridículos. Não, e mais, são obstáculos que de alguma forma são anti-natura. Nós precisamos ter a consciência de que para a qualidade de vida que temos na Terra possa subsistir, e eu sei que é chato ser o mensageiro desta mensagem, nós precisamos de mudar a forma como vivemos e os incentivos que damos. A economia verde, a chamada economia verde, não é inimiga do desenvolvimento, pelo contrário, do ponto de vista financeiro, cada euro investido na economia verde equivale a 2 euros de incentivo no PIB. E, portanto, até temos um efeito multiplicador, o que significa que podemos gerar mais riqueza para as famílias se apostarmos na transição para a economia verde. Porque, por exemplo, áreas como os vigilantes da natureza, criar emprego nessas áreas, a gestão dos ecossistemas, pagarmos às pessoas para terem os ditos santuários, as reservas de natureza, para que haja biodiversidade. Nós estamos a assistir hoje a um declínio vertiginoso das espécies selvagens no nosso país e no mundo. Se calhar nós próprios tínhamos o privilégio de ver espécies que os nossos netos já não vão ver, e é fundamental garantirmos e deixarmos um mundo mais rico e mais vivo para as próximas gerações, e isso não está a acontecer. Em alguns sítios temos tido sucesso. Eu creio que o lobo ibérico parece Mas está novamente ameaçado, porque, por exemplo, os apoios para os pastores que possam sofrer danos provocados pelo lobo ibérico já acabaram no final do ano passado. O PAN já alertou várias vezes o Governo para a necessidade de se prorrogar a portaria para garantir que as indenizações são dadas a quem tenha danos provocados pelo lobo ibérico, e sabendo nós que este programa é fundamental para garantir uma harmonia entre o ser humano e o lobo ibérico, a inexistência deste despacho põe em causa um dos programas mais bem-sucedidos que temos, que é o do lobo ibérico e do lince ibérico, quando deveríamos estar a compensar os pastores pelos danos causados. Mas estás a ver, isto Inês, leva-nos para aquilo que, se calhar, vamos saltar já para a parte final, que é a incapacidade, as medidas estruturais, do meu ponto de vista, que eu não percebo nada disto, como eu costumo dizer, medidas estruturais é uma mudança de forma de fazer as coisas, mas não pode ser temporário. Uma medida estrutural não quer ser para implementar algo que vai ser temporário, não é? E aquilo que me estás a descrever é efetivamente uma medida não estrutural. Porquê? Porque se foi só periódica e agora ao não se dar continuidade a esses apoios, daqui a pouco nós entendemos um pastor que entre deixar o lobo comer as ovelhas e matar o lobo, ele se calhar tem que garantir a sua subsistência. Porquê é que os governos insistem nisso? Bom, eu acho que há aqui de facto, e aqui vou dar só um pequeno passo atrás, há aqui de facto uma incapacidade de tomada de decisão por um lado, e por outro lado temos andado sempre a remediar, temos andado com pensos rápidos para a saúde, para a habitação, para a economia, ao invés de pensarmos o país com sentido de Estado e pensarmos do ponto de vista da reforma estrutural. Portugal, ao longo desta última década, pôs todas as suas fichas no turismo. Nós olhámos sobretudo para as áreas metropolitanas, para aquilo que é o litoral, não olhámos para o interior do país. Falamos tantas vezes em que temos que diminuir as assimetrias regionais que o país tem, mas não se promovem verdadeiras medidas para isso, nem na ferrovia, nem na questão dos aeroportos, como é o caso do Montijo e de Beja, nem naquilo que é, por exemplo, a valorização da floresta e a reconversão para termos uma área de floresta que seja resiliente.
mas nós temos que, de facto, olhar naquilo que são as políticas que têm que ser promovidas. Nós temos que acabar, por exemplo, com os estágios precários, garantir que um jovem tem acesso ao emprego e que não tem que pagar para trabalhar. Temos que garantir que há habitação digna para todas as pessoas. E nós sabemos que até mesmo na própria área metropolitana, infelizmente, temos muitos bairros sociais e temos pessoas que ainda moram em barracas. E isto não é digno do século XXI. E não nos podem vir dizer que não há dinheiro, porque o dinheiro existe. Aliás, nas medidas temporárias, nomeadamente as extraordinárias, para fazer face à crise energética, ao problema do aumento dos preços do combustível, o Governo optou por dar a mão à indústria petrolífera, vindo dar mais uma isenção. E eu aqui, em 2020, nós discutimos a semana passada o relatório da Conta Geral do Estado. Em 2020, o Governo português deu 588 milhões de euros à Galp, numa isenção sobre o imposto sobre os produtos petrolíferos. Esta semana ficámos a saber que a Galp teve 420 milhões de euros de lucros excessivos. Ora, só entre isenções e lucros excessivos estamos perto de 1.000 milhões de euros. Este dinheiro existe e 1.000 milhões de euros faria a diferença na vida e no cotidiano de muitas pessoas. Quer nos transportes públicos, e estando aqui nós em Loures, eu não posso deixar de referir que opções como depois a linha circular do metropolitano, ao invés de expandirmos a rede para Loures, para Odivelas, para a grande área metropolitana e garantir que as pessoas têm parques dissuasores onde deixar o seu carro e podem circular no seu dia-a-dia de transportes públicos, porque para além do tempo que gastam e perdem para ir trabalhar e precisam de ter mais qualidade e mais tempo para viver, também precisamos de combater a crise climática. E tocando nisso, mesmo quem queira, e eu por diversas vezes, ou todas as vezes que fui para Lisboa, que não fosse ir buscar alguém e trazer, deixo o meu carro no Parque do Senhor Roubado. Mas tem que ter cuidado, porque aquilo chega a um momento em que já não há lugar para deixar o carro. A minha pergunta é, realmente, eles podem incentivar, ou o Estado pode incentivar as pessoas a deixar o seu veículo e utilizar os transportes públicos. Mas não podemos deixar o carro num sítio qualquer, Claro. se já não nos dá, se não há essa oferta. Se de facto Lisboa acaba mesmo ali, no final, como é que se chama aquela Da Calçada de da Carris. Calçada de Carris, e não são capazes de pensar um bocado mais à frente, então os cidadãos têm que começar a questionar a capacidade dos seus governantes de atuar entre eles. E aqui o PAN tem sido também crítico um pouco de grandes medidas ou medidas importantes para o país que não são faladas realmente com todos os partidos. Não são faladas com todos os partidos, como foi agora o caso do aeroporto do Montijo, em que vimos António Costa e o Governo Socialista a dizer que queriam uma solução negociada com o PSD e, ao mesmo tempo, dizia-nos que queria consensos para o país. Ora, quem quer consensos para o país tem que ouvir todas as forças políticas da oposição. Aliás, se não é muito saudável em democracia termos uma maioria absoluta, menos saudável ainda se não houver diálogo com toda a oposição, e eu acho que a oposição se faz de forma construtiva, ou seja, criticando o que há a criticar, mas apontando soluções, e da parte do PAN estivemos sempre disponíveis para esse tipo de diálogo, como também precisamos ter respostas que cheguem até às pessoas. Basta olhar para a área metropolitana. Os transportes públicos têm que ser pensados à escala metropolitana, regional, mas também nacional. Nós precisamos ter uma ferrovia que ligue todas as capitais de distrito. Não podemos ter capitais de distrito que não têm sequer acesso à ferrovia. Precisamos ter alta velocidade. Precisamos de apostar também no interior, como é o caso do aeroporto de Beja, que já está construído, está subaproveitado. Neste momento é quase um parque de estacionamento para quem tem dinheiro, ao invés de aproveitarmos algo que já existe e não destruirmos valores ambientais, como é o caso do Montijo. Mas mesmo aqui na área metropolitana, eu desafio os autarcas e até o próprio Governo a fazerem este exercício, que é deixar o carro no Parque do Senhor Roubado e tentar ir até ao IPO e ver como é que uma pessoa que esteja, por exemplo, com uma doença oncológica ou com um carrinho de bebés ou em cadeira de rodas, consegue lá chegar. É que nós já fizemos este exercício e, para além de se demorarem horas, de não haver estacionamento, se apanharmos um dia de chuva, então é absolutamente caótico. De ainda corrermos o risco de deixarmos num parque de estacionamento e simplesmente porque nos esquecemos de pagar o parque, nos rebocarem o carro e são logo mais 120 euros que uma família tem que pagar por algo que até é de dúvida de constitucionalidade. Portanto, nós temos que efetivamente começar a pensar o país de forma séria e de forma a médio e longo prazo. E as próprias medidas que são tomadas, nomeadamente para combater esta crise, terem outro alcance e chegarem a quem delas precisa. Porque o mesmo governo que diz que não há mais dinheiro para aliviarmos, por exemplo, a carga fiscal das famílias, rever os escalões do IRS, e eu recordo que neste Orçamento do Estado conseguimos a revisão dos escalões do IRS e o seu desdobramento, por força também da ação do PAN, mas não fomos tão longe quanto queríamos ir, porque gostaríamos que o governo tivesse revisto, sobretudo dentro da classe média. Porque o que nós estamos a ver agora acontecer é o salário mínimo tem aumentado e bem,
mas o salário médio continua a não crescer. Portanto, na verdade, nós temos um empobrecimento da classe média. Não, mas ainda assim há um efeito ainda mais perverso, é que nós podemos aumentar o salário mínimo ad eterno, se não tivermos em conta o custo de vida, e a inflação. No fundo as pessoas continuam no limiar da pobreza. E aquilo que alguns especialistas dizem, não sei se a Inês estará de acordo, é que aparentemente o limiar da pobreza está-se a aproximar do salário médio. Há quem diga que nós temos pessoas pobres a trabalhar. E é verdade, sim. E isto tem que ser, isto é pornográfico, um país qualquer pensar que isto acontece. Ou seja, os estudos dizem-nos já isso. Nós temos pessoas que trabalham e que são pobres. Inclusivamente, o PAN tem defendido que, ao nível dos apoios para as famílias, a tarifa social da energia e do gás deve ser revista, precisamente para que possa abranger todas as pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, assim como os pensionistas. Eu recordo que o aumento das pensões já foi basicamente comido pela inflação, ou seja, os números da inflação já não estão a acomodar aquilo que foram os aumentos, e depois, se pensarmos nas 2 milhões de pessoas que temos que vivem em situação de pobreza no nosso país, em vulnerabilidade extrema, e que a maioria são mulheres com filhos a seu cargo, ou seja, uma família monoparental, e basta fazermos este exercício, mesmo que ganhe pouco mais do que o ordenado mínimo nacional, se pensarmos que numa renda não se paga menos de 500 a 600 euros, e se calhar estou a ser muito generosa, estamos de facto a falar aqui já de uma larga fatia de mais de metade do ordenado que já está coberto, mais a creche para os filhos, porque infelizmente a rede de creches gratuitas não chega a todas as famílias que necessitam. O PAN fez as contas, fez este exercício e 6 em cada 10 crianças não conseguem aceder à rede de creches gratuitas, e aquilo que o PAN defende é que, enquanto não existir uma rede pública de creche que cubra todas as famílias, que o Estado possa suportar o acesso a uma rede privada, porque se as famílias preenchem os pressupostos, deve ser dada então essa condição, e que se não houver espaço na rede pública, porque senão basta fazermos esse exercício, e os estudos dizem-nos isto, que temos mães com filhos que deixam de comer, não têm uma refeição completa todos os dias para poder garantir aquilo que é a alimentação dos filhos. Sim, mas no debate da nação, António Costa até disse, de alguma forma com orgulho, que tinha conseguido alimentar 1 milhão de portugueses. O que ele não disse é que, por exemplo, tinha cortado os apoios a famílias com pessoas com deficiência. Para além disso, e do próprio ensino especial, é que para além desses apoios, o ensino especial também, sobretudo no ensino superior, é praticamente inexistente. Nós precisamos de garantir que chegamos de facto às famílias. É por isso que o PAN defende, por exemplo, que devemos ter um cabaz com IVA zero para os alimentos, ou seja, o pão, os legumes, a fruta, deve ter um IVA zero. Nós não temos outra forma de fazer face a esta inflação e também à grave crise de cereais que temos na Europa, sobretudo agora por causa da guerra na Ucrânia, e precisamos de garantir que lá está, temos uma rota e uma aposta no desenvolvimento do país. Portugal tem uma capacidade técnica e um know-how em várias áreas de conhecimento absolutamente extraordinário. E aquilo que nós fizemos durante décadas foi pagar para não se produzir, foi colocar todas as fichas no turismo, foi continuar a apoiar empresas. Aliás, aquilo que nós vimos até do próprio PRR para o desenvolvimento é que acabam por ser sempre os mesmos a levar a maior fatia do bolo. E aquilo que nós queremos é que este dinheiro chegue às famílias, chegue à população. E uma vez que mencionas essa fatia de bolo que deve ser distribuído, já para não falar na bazuca, em que vemos que o Estado é que absorve mais de 2/3, se calhar, desse dinheiro. Também vocês pediram creio que a audiência ou a audição, não sei como é que se diz, ao Ministro das Finanças e a mais alguém, devido à situação que aconteceu com a atribuição desse dinheiro, nomeadamente a um determinado grupo, quase único e exclusivamente, mas que na realidade vocês consideram que todo esse dinheiro foi distribuído por poucas entidades privadas, ou seja, não houve de facto uma abrangência dessas ajudas. Nós pedimos de facto a audição quer do Ministro das Finanças, quer também do próprio gestor do Banco de Fomento. Para nós é fundamental que haja esta auscultação por uma razão, mas infelizmente recusaram a audição do Ministro das Finanças. Vieram dizer que quem tinha a tutela era o Ministro da Economia, mas não é assim. Ou seja, quem detém de facto a decisão sobre este tipo de investimentos é o Ministro das Finanças, e achamos que Fernando Medina deveria ter sido ouvido. Nós não nos podemos esquecer que, para além de mais de 50% deste valor estar a ir para a mesma empresa, estamos a falar de uma empresa e de uma atividade que até tem
tem, do ponto de vista ambiental, problemas sérios naquilo que é o impacto na atividade no Douro. Este Banco de Fomento, estes investimentos, têm critérios ambientais que não devem ser desvirtuados, porque eles devem ser, desde logo, ambientalmente sustentáveis, não podem violar princípios da precaução em matéria ambiental e, portanto, há aqui todo um desvirtuar, uma vez mais, do tipo de investimentos que devem ser feitos. Ora, e não faz sentido estarem a ir mais 50% de uma fatia para a mesma empresa, quando sabemos que o tecido económico português, sobretudo as pequenas e médias empresas, são as mais afetadas pela crise. E são essas que precisam de ajuda, quer para se restabelecer, quer do ponto de vista da tesouraria corrente, quer do ponto de vista da transição climática. Mas crês que essa situação levantou algumas suspeitas única e exclusivamente por isso, ou porque nessa empresa estava alguém que era próximo do governo? Bom, para além da proximidade com o poder e para além também daquilo que são as suspeitas que existem do ponto de vista dos capitais e dos impostos, há aqui problemas de facto que têm vindo a público, que têm sido denunciados e que devem ser escrutinados em sede própria. Claro. E, portanto, aquilo que não pode acontecer é este ciclo vicioso em que são sempre os mesmos a ter direito a estes incentivos e benefícios. Porque nós estamos a falar de mais de 16 mil milhões de euros do PRR que Portugal vai receber. Esta pode ser, aliás, a nossa última oportunidade de receber este envelope europeu de apoios, quer a nível do PRR, quer a nível da política agrícola comum, porque não nos podemos esquecer que com a adesão de outros países à União Europeia, exatamente, o que deve acontecer efetivamente, ou seja, a União Europeia tem que ter uma componente solidária com outros países. Aquilo que não podemos acontecer é, Portugal não pode ser subsídio dependente, ou seja, estamos sempre à espera do envelope financeiro da Europa, ao invés de apostarmos no desenvolvimento e na autonomia do país. Até porque nós temos que começar a olhar, se calhar, eu não sou grande fã de Bruxelas ou desta Bruxelas, porque eu acho que há aqui um cheiro a totalitarismo que me custa assim um bocado a engolir, mas pronto. Aquilo que nós temos que ver é que, de alguma forma, Bruxelas pode olhar para Portugal e dizer: epá, este é meu aluno há não sei quantos anos e não passa da cepa torta, deixa-me dar atenção aos novos alunos que temos aqui. E depois ficamos surpreendidos de termos países que até saíram da cortina de ferro a ultrapassar-nos quase em velocidade de cruzeiro. Não, e mais, nós não nos podemos esquecer que Portugal tem sido um mau aluno na execução dos fundos comunitários, nomeadamente em matéria ambiental, e já tivemos que inclusivamente devolver dinheiro à União Europeia, como também é fundamental que se aproveite cada cêntimo para fazer esta transição que agora é fundamental. Nós, por exemplo, em matéria da adaptação do território às alterações climáticas, Portugal é quem mais vai sofrer com a subida do nível médio das águas, a nível da pobreza energética, ou seja, das pessoas que não conseguem nem aquecer as suas casas no inverno, nem arrefecer no verão. É fundamental que haja este investimento na adaptação das habitações para que as pessoas deixem de passar frio nas suas casas, e temos essa oportunidade financeira agora de o fazer. Assim como, do ponto de vista económico, eu recordo que de norte a sul e ilhas do país nós temos empreendedorismo, temos produção, quer têxtil, calçado, de inovação, por exemplo, em alternativas vegetais, pessoas que estão neste momento a apostar até em menor pegada ecológica nas suas áreas de investimento e de produção. Nós já visitámos fábricas que, inclusivamente, até na própria produção dos tecidos, procuram fazer com tintas ecológicas, reciclar até materiais e, portanto, nós temos um conhecimento em Portugal que não está a ser valorizado e não está a ser financiado pelo Estado. E precisávamos de apoiar estas empresas para que, quando temos um abanão desta ordem, como tivemos com a pandemia, e quando o mundo tem que parar, tudo o resto possa continuar, não é? O interessante é realmente a demonstração clara de que o turismo é provavelmente o setor mais exposto a qualquer desequilíbrio geoestratégico a nível mundial. Foi que levámos logo, de facto, uma canelada forte nessa área. Mas vamos falar um pouco da saúde também, porque é algo que nos preocupa. É, de facto... No dia anterior houve um Conselho de Ministros, uma série de medidas novas. António Costa apresenta uma das medidas, creio que foi autonomizar a contratação de profissionais por parte das administrações hospitalares, algo que já estava aqui identificado. Eu tive diretores de hospitais a dizerem: João, eu não consigo substituir um funcionário que tenha que tirar uma licença de gravidez ou de parto, ou como é que se diz, eu peço desculpa, não me recordo dos nomes corretos. E, no entanto, quando os partidos fazem, creio que 17 perguntas ao Governo, António Costa consegue responder em minuto e meio. E custa-me aceitar que, de facto, este seja
o dia-a-dia da nossa democracia, ó Inês? Bom, para já, não nos parece que seja sério este tipo de postura no debate do Estado da Nação, nem aquilo que foi o fim dos debates quinzenais. É fundamental, e nós vamos ter essa oportunidade agora em setembro de rever o regimento. O PAN defende que o Primeiro-Ministro deve voltar à Assembleia da República de 15 em 15 dias. É bom para o país, é bom para o próprio Governo, que se obriga a fazer um exercício de diálogo e de informação à Assembleia da República. Como, no âmbito da saúde, nós precisamos, de facto, ter algumas reformas, a começar por uma questão que é a prevenção. Nós não podemos ter um Serviço Nacional da Doença, se queremos ter um Serviço Nacional da Saúde, temos que apostar na prevenção da saúde, em estilos de vida mais saudáveis, em maior capacidade de detecção das doenças, antecipação, para que se possa começar a tratar antes de já ser tarde demais, porque efetivamente a forma como temos olhado para a saúde no nosso país, até mesmo como um negócio, não é suficiente para aquilo que é necessário. E isso teve repercussões muito graves, quer em obstetrícia, até com a tragédia que aconteceu de morrer uma criança, quer do ponto de vista também do envelhecimento da população e das doenças crónicas que atingem a população, sobretudo mais idosa, e que depois têm muita dificuldade em chegar aos serviços e aos tratamentos e com o adiamento sucessivo das próprias consultas, como tivemos durante a pandemia, e não nos podemos esquecer que a população mais idosa, por estar mais vulnerável na exposição ao risco, ficou de facto muito para trás, e tivemos aqui uma outra pandemia dentro da pandemia, que é a da solidão, e que ninguém fala, o impacto que isto tem ao nível da saúde mental para quem está mais isolado, mais só, para quem também já tinha problemas de saúde mental. E as crianças que tiveram o ensino à distância, por assim dizer, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento delas também. As crianças e jovens, nós tivemos jovens que não tiveram uma adolescência normal, como a nossa, ou seja, não puderam sair, estar com os amigos, vivenciar experiências, tudo isto tem um impacto a nível da saúde mental muito assinalável. E é por isso que nós defendemos que temos que reforçar o número de psicólogos no SNS, mas também ao nível das estruturas sociais e até mesmo escolares. E, portanto, esta dimensão da saúde, da prevenção... Onde eu creio que a lei até obriga a existência de um psicólogo por... Mas não está a ser cumprido. Ou seja, não só não está a ser cumprido, como temos mais uma vez um subinvestimento na contratação de psicólogos, até mesmo de algo tão basilar em matéria de igualdade e inclusão. Nós não temos neste momento intérpretes de língua gestual, quer a nível da saúde, quer a nível, por exemplo, da justiça, ou até mesmo daquilo que é o atendimento no cotidiano, no dia-a-dia. Estas pessoas têm que, por exemplo, fazer marcações, se forem diretamente a um serviço público, ou se fazem acompanhar, ou então poderão não ter alguém disponível no momento. E o mesmo dizer em relação às linhas de emergência e de atendimento. Portanto, há aqui uma adaptação que tem que ser feita para que este serviço seja assegurado. E depois, a nível do ponto de vista estrutural, nós defendemos que deve haver um pacote de incentivos para a exclusividade, nomeadamente nos médicos, mas também a regulamentação da carreira dos técnicos auxiliares de saúde. Estamos a falar de profissionais altamente qualificados, cuja carreira não lhes está a ser reconhecida e mais com um desgaste do ponto de vista da atuação enorme. Aliás, dos técnicos auxiliares, aos enfermeiros, aos médicos e aos demais profissionais que compõem o Serviço Nacional de Saúde, estão neste momento absolutamente esgotados, não apenas pela pandemia, mas porque temos um sistema baseado em horas extraordinárias, na subcontratação de serviços a privados, ao invés de se apostar efetivamente naquilo que é o reforço dos recursos e dos meios e da valorização dos profissionais. Mas também não podemos pensar na saúde exclusivamente naquilo que é o edificado hospitalar, a contratação hospitalar. Se temos neste momento um modelo que é semelhante à questão da educação, em que temos, por exemplo, no verão, um maior pico no Algarve e sabemos que temos de ter médicos deslocados para o Algarve, temos que garantir habitação. E, portanto, se calhar um dos pacotes de incentivos que é fundamental para fixarmos os médicos, sobretudo os mais jovens no SNS, é garantir, por exemplo, medidas extraordinárias de apoio ao acesso à habitação, quando sabemos que estes profissionais, para ter até emprego, têm que mudar muitas vezes de distrito, não é? Eu sei que as coisas não são simples, mas, por exemplo, eu quase que podíamos criar uma bitola que se aplicava aos profissionais na saúde, no ensino, quando os professores... Na justiça, nas forças de segurança, nós temos uma desvalorização crónica das forças de segurança. E porquê é que depois crescem os populismos? É que os populismos só crescem, e é muito fácil dizermos porque existem problemas. E porque as pessoas depois veem, se calhar, numa oposição mais, digamos, musculada do ponto de vista verbal, uma solução para o país, uma aparente solução para o país, quando também não são, quando, na verdade, aquilo que nós precisamos é que o Governo faça a sua parte, que de forma estrutural reveja a valorização dos vários profissionais. Mas, Inês, há quantos anos é que vemos os governos, qualquer governo,
de alguma maneira, a tomar decisões olhando para os ciclos eleitorais, ou seja, para os momentos em que sabem que... Se queremos ter sentido de Estado, e eu recordo que durante a pandemia houve uma coisa que todos, sem exceção, dissemos aos portugueses, é que não faltaríamos aos portugueses. Eu pergunto quantos cumpriram essa palavra. Quer quando deitaram o governo abaixo com o chumbo, a rejeição do orçamento no final do ano de 2021, quer agora neste momento em que não estamos a fazer oposição de forma construtiva. Eu pelo PAN falo e, portanto, temos feito sempre este papel de forma dialogante, criticando o que há a criticar, mas oferecendo soluções, que infelizmente são rejeitadas. Eu recordo que esta questão de alterar a valorização do património natural no nosso país e ter um plano nacional para arranque do eucalipto foi rejeitada pelo PS, pela Iniciativa Liberal e pelo Chega. E, portanto, e da mesma forma que temos proposto soluções para a saúde que têm sido rejeitadas sempre pelo Bloco Central. Mas ainda assim, Inês, eu creio que foram mais de 35 ou 39? 40 medidas, sim. 40 sim, medidas. Sim, Portanto, sim. E eu no tivemos outro um dia, pacote significativo eu no outro de dia, e aprovações. vais-me desculpar, mas eu acho que isto achei curioso. No outro dia tive aqui o líder parlamentar do Chega, eles apresentaram 240 propostas, nenhuma foi aceita. Eu disse que a improbabilidade matemática de nenhuma daquelas propostas ser viável é pouca, mas tudo bem, cada um sabe como é que faz. Mas isso também parte de um exercício que nós temos que fazer, porque nós, se queremos fazer avanços de causa, temos de estar disponíveis para dialogar. Ou seja, temos de estar disponíveis para nos sentar à mesa e fazer esse trabalho de mas diálogo. Tal como tu disseste, há dois partidos que vão falando entre eles, porque, e eu parece-me que partidos como o PAN, a Iniciativa Liberal, o Chega e o Livre começaram, de alguma maneira, a fazer o PS e o PSD pensar na sua própria sobrevivência também. E então daí eu achar que a lógica estratégica para a sobrevivência é vamos falando entre nós. Mas não pode ser o silenciamento. Porque eles não representam todos os portugueses. E mais, a pior coisa que nos pode acontecer depois de uma grave crise de saúde, de uma grave crise socioeconómica, é termos uma crise democrática. E eu recordo que quando nós falamos que efetivamente é preciso não silenciar as demais forças políticas que estão na Assembleia da República, é porque nós representamos interesses diferentes, representamos outras, há uma pluralidade neste momento do ponto de vista democrático que só enriquece a democracia. E mais, o Bloco Central já nos mostrou que quer quando acabou com os debates quinzenais, alterou a lei eleitoral, tentando de alguma forma arredar movimentos de cidadãos e teve que depois vir dar a mão para corrigir o que tinha feito. Quer também quando aumentou o número de assinaturas para que as petições possam ser diretamente discutidas na Assembleia da República, nós estamos a falar de tirar a voz aos cidadãos dentro da Assembleia da República e isso não pode acontecer. Menos ainda, sistematicamente não quebramos o status quo dos poderes que estão instalados. Porque é difícil enfrentarmos poderes instalados, pagamos uma fatura elevada. Eu própria e o PAN tem, de alguma forma, sentido isso. Quando o PAN vai enfrentar os lobbies da tauromaquia, da caça, de quem mais polui, como as petrolíferas, nós sabemos o que estamos a enfrentar. Mas a verdade é que nós precisamos, e quem está lá em casa, ou que espera de todos nós que estão naquela Assembleia da República, é que defenda os seus interesses. E nós, neste momento, estamos a atravessar a maior guerra das nossas vidas. Estamos a atravessar uma crise climática que não nos está a dar tréguas. Não vão ser só os grandes incêndios que se vão verificar. É as ondas de calor extremas que se vão verificar nas casas das pessoas. É, de facto, a fome cada vez mais assinalada. E agora, com a guerra da Ucrânia, isso vai se sentir. Os preços no supermercado. Inês, agora, temos guerra da Ucrânia. E hoje acordo e espanto meu, vejo o Zelensky e a esposa numa ação de fotos para a capa da Vogue. Eu creio que nós já não comemos gelados com a testa. Já começa a ser difícil aceitar este tipo de postura das pessoas. Ou seja, não faz sentido. Isso foi, de facto, manifestamente infeliz e não se pode. Aliás, é o pior que podemos fazer é banalizar a guerra e banalizar o que está a acontecer ao povo da Ucrânia, mas também ao povo russo, porque eu recordo que temos muitas pessoas que se opõem ao regime de Putin e que têm, de facto, sido uma voz ativa naquilo que é a luta por uma democracia, por um regime mais respeitoso dos direitos humanos na própria Rússia, e devemos também a essas pessoas e a esses ativistas o nosso respeito. Aliás, esta semana tivemos um episódio com Pedro Brunhosa, que foi ameaçado pela Embaixada Russa, e desde logo o PAN expressou o seu apoio e a sua solidariedade para com o cantor, porque aquilo que não pode acontecer nos nossos tempos é silenciarmos os ativistas. E eu, como ativista da causa animal e ambiental, devo dizer que, de facto, é a pior coisa que nos pode acontecer, João. É a pior coisa que nos pode acontecer. Ok, tudo bem, ele tem direito, eventualmente, a dizer aquilo que quer. Só me parece é que realmente estas liberdades, a liberdade de expressão
não é propriamente aquilo que acontece neste momento em Portugal, em que determinadas pessoas podem dizer algumas coisas relativamente a assuntos em que encontram no mainstream, digamos, apoio, mas quando têm uma opinião contrária, essas pessoas são silenciadas. Recordo, por exemplo, de que eu tive aqui diversos convidados que colocam o ónus da guerra na Ucrânia, por exemplo, na forma como o Ocidente tem feito política e na forma como o Ocidente, de alguma forma, inclusive interferiu naquilo que tinham sido escolhas democraticamente feitas pelos próprios ucranianos, não é? Existia um governo ucraniano que era mais pró-Rússia e tinha sido escolhido pelos próprios ucranianos, e o Ocidente não ficou Nós não nos sossegado. podemos esquecer que a Ucrânia também tem o seu caminho a fazer em matéria de direitos humanos, mas nada justifica esta invasão e nada justifica esta guerra Como que é está a ter óbvio. consequências, quer para o E povo, a capa da Vogue só demonstra que não estamos perante nenhum até porque há uma dimensão. Mahatma Gandhi, por exemplo. Mas não há é? uma dimensão da guerra que não tem sido tão falada e que nos traz também para um outro tema muito importante no nosso país que não tem sido resolvido, que é a questão das violações, quer de crianças, quer de mulheres. E eu recordo que a questão da desigualdade de género, que muitas vezes é usada como uma arma de guerra e que também no nosso país nós vivemos cotidianamente com a violência doméstica e com o crime Sim. que tem tirado já a vida. Aliás, este ano já morreram mais mulheres no primeiro semestre do ano do que quase tanto números quanto o ano passado, e este é um problema também estrutural do nosso país que continua por resolver. Mas temos que ir mais longe, porque quando nós falamos sistematicamente que a justiça ambiental é sinónimo de justiça social e que temos uma só saúde, nós precisamos também de olhar para outras áreas. Falámos há pouco da biodiversidade, mas na proteção animal temos ainda um longo caminho para fazer, e o PAN não pode deixar de, mesmo neste contexto difícil que estamos a atravessar e dos muitos desafios pela frente, de alertar para isso, porque nós temos hoje mais de metade das famílias têm animais de companhia nos seus lares, o IVA dos serviços médico-veterinários continua fixado em 23%, levar um animal numa situação de urgência a um hospital é caríssimo. Estamos a falar muitas vezes de uma consulta, de uma intervenção em caso, por exemplo, de atropelamento que pode chegar aos 500 euros. Portanto, estamos a falar quase aqui de um ordenado da maior parte das pessoas e, portanto, precisamos de garantir que também temos hospitais veterinários públicos para os animais e que temos um Serviço Nacional também de Saúde para os animais que chegue à população mais carenciada. Até para evitar depois outro flagelo que é o abandono. Que é o abandono que nesta altura do ano se agrava sempre. E aqui eu não posso deixar de aproveitar para deixar este apelo a quem está lá em casa. O abandono é crime. É um ato cruel e degradante. Não deixem um amigo de quatro patas para trás. Eles também jamais nos abandonariam. Aliás, nós temos tido exemplos de atos heróicos também de animais que já salvaram, crianças que salvaram os seus detentores. Eles têm uma dedicação plena para com os seus detentores e quando decidimos em consciência adotar um animal ou comprar um animal, eu defendo que as pessoas devam adotar e não comprar. Há muitos animais nos abrigos e nas associações, podem ajudar de diversas formas, mas não abandonem, por favor. É demasiado cruel esse ato que praticamos aos animais. Precisamos também ter aqui políticas públicas destinadas para esta área. Aliás, nós precisamos ter urgentemente a Estratégia Nacional para os Animais Errantes a funcionar, para que exista uma rede nacional não só de centros de recolha oficial, mas também ligada às associações de proteção animal. E mais, precisamos ter um plano nacional de resgate quando existe, por exemplo, situações de incêndio ou de socorro. Nós tivemos há 2 anos o trágico incêndio da Agrela que matou mais de 70 animais. Este processo continua completamente parado. Tivemos recentemente em Palmela 7 animais. Parado em que sentido? Não houve sequer nenhuma acusação. O processo da Agrela, da Serra da Agrela, que matou mais de 73 animais, não teve ainda sequer acusação. E Inês, deixa-me brincar um bocadinho. E tu achas mesmo que ia acontecer alguma coisa? Sabes como é que está Mas o tem processo? que acontecer. Sabes como é que está o processo de Sócrates, Zé Sócrates? Sabes como é que está o BES? Sabes como é que está Mas outros processos? A justiça não pode continuar a ser Aí está forte o problema com os fracos estrutural. e lenta com os... Sem dúvida. Nós temos que mudar a forma como a nossa justiça funciona. E nós temos processos absurdos. Eu posso dizer que eu própria fui objeto de um processo por difamação, porque ousei dizer que um médico veterinário, ou seja, reconhece que um touro sofre na arena. Onde é que isto é crime? Onde é que isto é difamação? E andamos a perder tempo na justiça com isto. E depois temos 73 animais que morreram e não há hoje uma acusação. Morreram às mãos do Estado, com a polícia à porta do abrigo e não deixar entrar as pessoas. E, portanto, aliás, Loures teve aqui um caso semelhante, com a Associação da Ação dos Bichos, que também teve um incêndio, e eu recordo que na altura fez uma coisa absolutamente fundamental. Abriu-se as portas do abrigo para que os animais pudessem fugir. Tiveram uma hipótese de fuga. Na Agrela, houve animais que morreram acorrentados.
Em Palmela tivemos agora, nestes grandes incêndios, uma vez mais, 7 animais de companhia que morreram porque estavam acorrentados. E, portanto, nós precisamos aqui ter uma política que garanta um apoio à população para o desacorrentamento animal, ou seja, quem não tenha condições para vedar, por exemplo, o espaço, garantir que o animal não foge, que existe então essa verba que já está prevista no Orçamento de Estado deste ano, portanto as pessoas podem e devem dirigir-se às câmaras municipais para saber como é que depois podem concorrer a estes apoios, para que os animais não vivam uma vida de confinamento, de acorrentamento, para um crime que não cometeram, que foi serem levados para uma habitação. E, portanto, nós temos que olhar de outra forma para os animais. E depois precisamos ter também políticas públicas que incentivem verdadeiramente a adoção. Isso é interessante, embora eu não tenha, nunca tive nenhum animal de estimação, tenho os meus pais e quando eu os vou visitar a cadela, a Estrela, de facto é que me faz a melhor recepção. Todos os outros lá em casa ficam a olhar para mim, mas a cadela, pelos vistos, fica contente em ver-me. Mas aqui põe-se uma questão. Tudo isto é necessário dinheiro, como é óbvio. E a inflação, neste momento, está a provocar com que o Estado fique com um verdadeiro excedente financeiro. E isto é complexo de se dizer, porque isto é à custa do esforço dos portugueses, não é? Quanto maior a inflação, mais os impostos vão ser arrecadados pelo Estado. Isto tem que haver aqui uma política de devolução deste dinheiro nas áreas em que os portugueses necessitam. Sem dúvida, mas tem que haver um alívio fiscal. Okay. Nós precisamos de garantir, lá está, que os tais produtos essenciais, o cabaz do IVA zero da alimentação, o pão, os legumes, a fruta, tudo o que possam ser bens essenciais, tenham o IVA zero. Depois, no caso dos serviços médico-veterinários, também baixar o IVA dos 23% para os 6% e garantir, no caso da energia, as tarifas sociais, quer da energia, quer do gás, quer da eletricidade, também são alargadas. Isto são coisas que são feitas assim. Exatamente, okay. E sem um impacto financeiro para o Estado relevante, porque eu recordo que se o Estado tem 588 milhões de euros para dar de isenções à indústria petrolífera, estes 588 milhões de euros deveriam servir para as famílias. E há mais que o Estado pode fazer, que é a regulamentação dos preços máximos dos combustíveis. Desde o final do ano passado que o Estado tem o poder de regulamentar, através de portaria, a fixação dos preços máximos. E ainda não o fez. Mas tu crees que é o melhor? Claro, então, mas se nós neste momento temos um mercado liberalizado, uma escalada de preços que vai muito aquém da inflação. Mas já existem formas de o fazer, ou seja, a própria autoridade da concorrência já investiga se há... como é que se chama? Uma cartelização. Há aqui uma cartelização de preços, mas não... Já houve nas padarias, por exemplo. Mas também nos produtos petrolíferos, okay. Ou seja, a subida dos preços de combustíveis e se claramente estamos a ir além da inflação, porque quem tem 420 milhões de euros não está certamente a ser prejudicado pela inflação. E se temos neste momento uma escalada de preços a que as famílias não conseguem suportar, e por mais que o PAN seja um partido ambientalista que defende que devemos deixar o automóvel de lado e ter acesso aos transportes públicos, nós sabemos que na realidade ainda não existe esta rede de transportes públicos eficaz. E, portanto, nós não podemos estar aqui a ocultar esta realidade e não ter a consciência que precisamos de medidas para as famílias e para as empresas que aliviem o preço que os combustíveis estão a ter. E a regulamentação seria uma medida absolutamente essencial. Os impostos seria uma das primeiras medidas para... Quer o alívio da carga fiscal para as famílias e empresas, o próprio IRC deveria de ser revisto, não é? O próprio imposto sobre os rendimentos coletivos. Os escalões do IRS, isso é algo porque nos vamos bater na próxima discussão do Orçamento de Estado para 2023, serem revistos também no que diz respeito à classe média, ou seja, entre o terceiro e o quinto escalão, e não apenas nos últimos escalões, como aconteceu, porque isso é fundamental se queremos aliviar a carga fiscal das famílias. Os estágios precários é algo que está em discussão na Assembleia da República por proposta do PAN, o fim dos estágios precários, porque temos neste momento jovens que, por exemplo, na advocacia estão a pagar para trabalhar, isso é absolutamente essencial, e é algo absolutamente estrutural para o combate à crise climática e do ponto de vista da coesão social. Transportes públicos gratuitos. Nós temos de ter transportes públicos tendencialmente gratuitos, seja para as pessoas... Mas isso gratuito tem que ser pago por alguém, e essa é que é a questão. Tem que ser pago pelo Estado. Okay. Nós pagamos impostos para ter serviços, ou seja, a existência de impostos não é para nada. Têm que existir serviços atribuídos correspondentes a estes impostos. Inês, a mim não me surpreende nada, porque em 89 foi a primeira vez que eu fui à Suécia, tinha lá família, e foi precisamente em 89 que eu vi que entre as 9 da manhã
e às 4 da tarde os idosos e os menores de 12 anos não pagavam transportes públicos. Isto em 89. Exatamente, e o PAN propôs essa mesma medida. Aliás, nós pusemos de forma progressiva para que não houvesse um impacto financeiro muito significativo nos cofres do Estado, que até ao final da legislatura, ou seja, nos próximos 4 anos, os transportes fossem gratuitos, começando precisamente pelos estudantes, alargando a todos os estudantes, inclusive dos mestrados e doutoramentos, essa gratuitidade. À população mais idosa, Lisboa fez isso agora mesmo, ou seja, os maiores de 65 anos vão poder andar gratuitamente nos transportes, mas se queremos de facto descarbonizar a economia, temos que começar por algum lado, a começar pelo incentivo e uma existência de uma rede eficaz de transportes Agora, públicos. não é baixar os passos tanto que depois não tiveram não tem capacidade de resposta, exatamente. Mas Inês, é uma medida importante, sem dúvida. Não digo que não. Inês Sousa Real, muito obrigado por ter estado Obrigada aqui connosco. Agradeço também a si que nos acompanhou em mais um programa onde estivemos a ouvir a porta-voz do partido PAN e tivemos mais alguma demonstração de que os problemas estruturais estão devidamente identificados, apesar de estarmos a ouvir António Costa a dizer a palavra estrutural muito recentemente, é algo que já acontecia há mais tempo. Resta-me agradecer, dizer que estou de volta amanhã à mesma hora. Boa noite, muito obrigado.